Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, amigos das redes sociais que também estão nas ruas, hoje não só nas redes sociais. Estamos em época de competição de futebol. Este plenário é a prova disso. Nosso povo tem a paixão desse esporte, uma paixão coletiva. Sofre nas derrotas, mas se une, se integra na alegria compartilhada das conquistas. O futebol, senador Cristóvão, une pessoas, dá um sentido comum à sua emoção e às suas atitudes. Mas, e nos últimos dias? O que uniu milhares de pessoas que foram às ruas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Pará, no Brasil inteiro? Foram os 20 centavos da passagem? Com certeza não. Precisamos reconhecer a nossa surpresa. Ninguém dentro da classe política pode chegar aqui e dizer que sabe o que o povo está querendo dizer quando se une e vai às ruas. Temos que reconhecer que ainda precisamos ouvir muito mais o que vem das ruas, ou o que vem dessas pessoas, desses jovens. Precisamos pensar muito sobre o que eles querem comunicar. Mas uma coisa é certa, senador Eduardo Braga, a bronca é com a classe política, a bronca é com o que se faz com o poder que o povo confere nas urnas, ao menos ao que penso. Até ontem, o cidadão brasileiro aceitava o baixíssimo grau de legitimidade participativa nos atos do poder público e as consequências disso sobre a sua própria vida. Mas, agora, o que presenciamos foi uma implosão dessa falta de legitimidade. O povo quer mais. O povo quer mais. Por dezenas de motivos, o cidadão foi e continua nas ruas para reclamar diretamente a sua soberania. Ele é o titular do poder. A titularidade do seu poder legítimo exige educação de qualidade, saúde pública e contra o aumento das tarifas do transporte público, contra o que é desumano, que é esse mesmo transporte público nas nossas cidades, contra a corrupção, contra os gastos exagerados com as obras da Copa do Mundo, contra a PEC 37, que traz a impunidade aos corruptos. Senador Cristóvão, eu me recordo que desde o ano passado, nós aqui desta tribuna falamos várias vezes sobre corrupção e Vossa Excelência a necessidade de educação. E muitos senadores dizendo o seguinte: esse discurso é udenista. Esse discurso é lacerdista, esse discurso seria moralista. Eu quero ver senadores subirem ali agora e dizerem isso diante do que está ocorrendo na rua. Ou as ruas mudaram, ou os políticos devem mudar. O que vemos, senador Ciro, é a multidão dos direitos invisíveis, tentando ganhar visibilidade, tentando se fazer vista. É o cidadão cansado do mundo das desigualdades, do mundo das perseguições sociais, do atraso, do ódio e do preconceito. É o cidadão cansado do mundo onde a dignidade da pessoa humana é ofendida todos os dias. Senhores senadores, precisamos ler a história de acordo com o seu momento histórico. O que esta multidão ensina é que não existe uma única razão para mais de 1 milhão de pessoas já terem ido às ruas proteger. Alguns dizem 250 mil, outros 500 mil. Não há que se falar em falta de causa. A causa é a indignação. Como dizia um dos cartazes, tem tanta coisa errada que não cabe em um único cartaz. Hoje, cada cidadão é um partido político. Os partidos políticos não mais representam entidades intermediárias entre o cidadão e o Estado e aquele que exerce o poder. Os partidos políticos estão desprovidos desta legitimidade em razão do que ocorreu. Todos os partidos políticos, todos, não passam, com todo respeito a eles, de instrumentos fisiológicos e clientelistas. E nós, políticos, precisamos nos aperceber disso. Ele não precisa mais, o cidadão, senador Eduardo, não precisa mais de intermediários para manifestar sua indignação. É a chamada solidão na multidão. E o povo exige equipamentos públicos de qualidade, serviços públicos decentes, não quer esmola, não quer assistencialismo. Os valores universais do bom uso
do dinheiro público. O cidadão se exaltou e, em casos extremos, extrapolou o direito alheio ao se cansar de ver o seu próprio direito desprezado e violado. Para minha honra, concedo uma parte a Sua Excelência, o senador Eduardo Braga, digno representante do Estado do Amazonas. Senador Pedro Táxi, Vossa Excelência vem à tribuna tratar de um tema absolutamente pertinente e que toda a nação brasileira, todo o povo brasileiro, todos nós, representantes do povo, estamos acompanhando e estamos, com muita humildade, querendo aprender e entender. No entanto, ilustre companheiro, senador, com quem tenho o maior respeito, admiração, Vossa Excelência sabe disso, eu quero dizer a Vossa Excelência que dos meus 32 anos de vida pública, e acompanhei em movimentos estudantis, a questão da anistia no país, o movimento das diretas já. Portanto, participei de inúmeros movimentos sociais, políticos no Brasil, de que nós estamos diante de algo novo, de algo diferente. No entanto, este novo momento de expressão da manifestação popular, da organização dos movimentos populares, não pode significar, a meu juízo, um entendimento de que a democracia, que a meu juízo é a melhor forma de governo e a melhor forma de representação, é que é o problema. Porque, veja, senador Pedro Táxi, questionar as questões partidárias, políticas partidárias no Brasil, acho que é absolutamente natural num processo de aprimoração e de aprimoramento democrático. O Brasil talvez seja uma das democracias mais plurais nesse sentido. Nós temos partidos políticos de todo gosto, de toda ordem e de toda natureza. Temos partidos políticos que são criados, inclusive, à véspera de eleições, sim, por razões eleitorais que não são ideológicas, muitas vezes. E com apoio tanto do Senado quanto da Câmara e até mesmo do Judiciário. Portanto, qual é a minha preocupação nesse momento? É a banalização e a desqualificação absoluta dos fundamentos da base da democracia. O Estado Democrático de Direito é que nos possibilita ver e assistir o que nós estamos assistindo nesse momento no Brasil. Porque ditadura nenhuma, seja de direita, seja de esquerda, admite uma movimentação como essa que aqui nós estamos assistindo. Países mesmo que são potências ou que se colocam como países de liberdade absoluta, muitas vezes não praticam essas liberdades a nível que estão. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós temos que ter a autocrítica e a consciência do momento que vivemos. No entanto, nós não podemos entender que há ilegitimidade na representação. Porque se partirmos desse posto, ou desse entendimento, nós criaremos uma crise institucional na democracia e no nosso modelo democrático muito grave. A manifestação que nós estamos assistindo na rua, senador Pedro Táxi, permita-me essa contribuição, advém de dois movimentos importantes que aconteceram na última década nesse país: mobilidade econômica e mobilidade social. A mobilidade econômica que aconteceu nesse país tem gerado uma mobilidade social que mostra que nós estamos num país em transformação. E um país em transformação que demanda mais políticas sociais, mais educação, mais saúde, uma política de mobilidade urbana que represente uma nação que quer ser moderna e que precisa ser moderna para ser competitiva. Um transporte urbano que garanta a mobilidade da nossa população de uma forma digna, honrada, justa.
Mas isto tudo não pode servir de pretexto para dizer que nada do que está posto é correto, ou que tem valor, ou que tem representatividade. Apenas para reconhecer a pertinência, a preocupação que todos nós temos que ter, a humildade que todos temos que ter para ouvir, interpretar e responder às demandas da população, mas, ao mesmo tempo, preservar, lutar pela democracia, porque eu não conheço, senador Pedro Táxi, nenhum outro modelo que possa representar melhor a vontade popular do que a democracia. Sim. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado. Eu também entendo isso sobre democracia, senador Eduardo Braga. A democracia não é só exercício de direitos políticos. Democracia não pode ser confundida com eleição. Democracia é muito mais que eleição. Democracia respeita a liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana. O sistema, a representatividade, ela está viciada, sim. Ela está viciada. Qual de nós, senadores, tem coragem para participar de debates como este aí fora? Eu estou dizendo aí fora, a poucos metros deste plenário. Qual de nós? Nós precisamos ter humildade de reconhecer, e Vossa Excelência está correto disso, nós temos que ter humildade de reconhecer que nós, aqui, não estamos a entender o que está a ocorrer aí fora. A prova disso é este plenário hoje. Este plenário. Nós vamos fechar o Senado para assistir o jogo da seleção brasileira hoje? Não vai ser fechado. Não vai ser fechado? Posso adiantar que não vai ser fechado. Não vai ser fechado. O plenário vai trabalhar normalmente. Teremos uma votação nominal. Muito bem. A prova disso somos nós, políticos. Eu tenho orgulho de ser político. Não há nada melhor que a democracia. Nada. Agora, a democracia não é só eleição. Se fosse assim, Hitler seria um grande democrata, que ele foi eleito em 1933, como nós todos sabemos. Mas, senador Eduardo, a luta dos direitos não pode ser resumida a uma guerra. Esse é o problema das lutas. Elas não podem ser resumidas a um vencedor ou a um perdedor. Isso é manter os limites, manter a guerra. E não podemos deslegitimar a manifestação da vontade popular, muito menos impor limites pela violência. Não podemos impor limites pela violência. Para minha honra, eu concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Eu gostaria também... Senador, eu me refiro ao senhor para agradecer, mas eu queria me referir ao senador Eduardo. Totalmente de acordo, que lutamos demais pela democracia, que é o melhor regime, para agora relaxarmos. Mas ela está doente, senador. Nossa democracia está muito doente. E se não entendermos isso, que o povo está inclusive gritando na rua, essa coisa tão importante, deixará de ter legitimidade. E não há democracia que sobreviva quando os políticos se divorciam da alma do povo. Não existe. O papel de um político, ou do conjunto dele, é estar casado com a alma do povo. Hoje há um divórcio. E vou dar alguns exemplos das nossas doenças que, quando o senhor falava, eu notei. O custo das campanhas, a corrupção generalizada, as alianças esdrúxulas. O povo fica irritado, perplexo, quando vê certas fotos nos jornais. A compra de voto para se eleger, a venda de votos depois de eleito, a falta de diálogo, a cooptação dos movimentos sociais, onde está sindicatos, onde está a UNE? Eu me pergunto qual é mais caro para o Brasil, não ter a UNE nas ruas, com sua voz da juventude, ou estar pagando a UNE para não ir para a rua? Os partidos de mentirinha, que o ministro não devia ter dito na posição dele, mas que é verdade, nossa democracia está doente. Sim. E a primeira coisa para uma pessoa doente ficar boa é ter a modéstia de saber que está doente. Senão não vai ao médico. Se considera super-homem, não vai. E nós precisamos ir ao médico. E não só todos os políticos, sobretudo o governo do Brasil, o poder executivo. A presidenta não vê mais adiante e a presidenta não ouve as pessoas. Eu pergunto ao próprio senador Eduardo, que é o líder aqui, quantas vezes a presidenta da República parou para pedir a opinião dele sobre os assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo? Quantas vezes pediu para ouvir a opinião, até mesmo dos seus ministros, que dizem que ela não ouve? Quantas vezes ela pediu para ouvir a opinião da oposição? É fundamental ouvir, não para seguir ou não seguir, mas ouvir, saber o que é que está pensando na rua.
Eu acho que a democracia, sem dúvida alguma, custou muito caro para conquistarmos. Não podemos abandoná-la, mas para salvá-la precisamos reconhecer, ela está doente. E eu agradeço ao senador Pedro Táxi, porque é um dos que mostra, desde que chegou, a doença da democracia brasileira. É preciso ser menos cético em relação a essas manifestações, menos pessimistas e sem frases como "não vai dar em nada". Esse sentimento apenas destrói, joga ao esquecimento, massifica, descarta e produz lixo. É necessário tornar isso discurso, colocar em palavras, fazer com que essas questões sejam lembradas. Um único exemplo que ilustra bem a força do movimento diz respeito à PEC 37. Apenas um exemplo. O cidadão está atento, sabe que a proposta pode ser aprovada. Vocês entendem que isso quebra qualquer argumento a respeito do chamado ativismo de sofá que nós todos debatemos aqui? Não, esse ativismo de sofá, ele está sendo mudado. Está sendo mudado. Muito bem. A internet permite a autocomunicação. Ela está retirando a mediação dos meios de comunicação. As manifestações nascem na rede e ganham as ruas. É um grande sinal de uma progressão participativa, emancipatória do povo que avança em grau e qualidade que surpreende. Nós todos estamos surpreendidos. Alguns dos amigos que nos assistem podem estar inquietos, pensando, mas e os problemas reais que estão sendo denunciados na rua? O senador Pedro Táxi e nós todos, nós vamos fingir que eles não existem? Eles existem. Eles existem. Vou enfrentar cada um deles nesta tribuna nos meus próximos pronunciamentos. Aliás, já venho fazendo isso de há muito. Mas hoje, na semana em que os brasileiros tomaram em suas mãos a vida política, não a classe política, a vida política, que política não é feita só aqui dentro do Congresso Nacional. Política é feita aí fora. Hoje, cada cidadão, ele sabe a sua importância. Cada cidadão. A única coisa digna que podemos, todos nós, fazer, senador Eduardo, é ouvir com humildade, com respeito, com atenção, com empenho. Ouvir de verdade. De verdade. E ouvir com alegria, pois é ouvir aquilo que resulta da liberdade em seu sentido mais amplo. Deste ouvido atento, vamos aprender muito, vamos corrigir muito, sem soberba, sem veleidade de saber tudo. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo aí fora. Estar aberto às mudanças é a nossa maior necessidade, pois a mudança é a natureza da história da humanidade. Mais uma vez, se Vossa Excelência me permitir, o senador Eduardo Suplicy havia pedido antes, e aí eu passo a Vossa Excelência e já encerro agradecendo aí a gentileza do presidente. Senador... Prezado senador Pedro Táxi, eu quero... Só quero dizer que eu estou sendo tolerante, porque o tema, de fato, é um tema rico. O Brasil todo está vivendo esse momento, não tem como nós não permitir que os senadores façam uso à parte. Prezado senador Pedro Táxi, Vossa Excelência tem se constituído numa pessoa aqui de extraordinário valor, com o qual todos nós temos aprendido. Eu quero cumprimentá-lo pela sua atitude em síntese, quando Vossa Excelência diz, eu quero ouvir o que está sendo dito por essas pessoas e, inclusive, estar à disposição de encontrá-los, de falar olho no olho. E Vossa Excelência, a certa altura, perguntou qual de nós teria a coragem de estar em meio à manifestação dialogando com eles. Não é tão fácil, uma vez que, às vezes, ocorreram atos não tão recomendáveis ou até condenáveis quando foi usada a violência, a depredação, seja de próprios públicos ou de ônibus ou até dos vidros do Congresso Nacional. Na segunda-feira à noite, quando aqui estávamos
os senadores Paulo Paim, Inácio Arruda, eu próprio, depois se juntou a nós o senador Rodrigo Rollenberg. Primeiro, a nossa atitude foi de ir próximo à chapelaria para tentar um diálogo, mas todos aqueles que estavam, inclusive os responsáveis pela segurança do Senado, nos disseram: é preciso tomar cuidado, porque como reações, às vezes não as mais civilizadas, quem sabe qualquer ida de um dos senhores senadores ali em meio ao povo poderá gerar alguma ação inesperada que poderia colocar até mesmo o Senado num sentido de preocupação. Mas eu quero aqui dizer, tal como Vossa Excelência, eu também quero ouvi-los, tenho procurado, conversei com algumas das representantes, preferem se dizer não líderes, mas que muito têm atuado do movimento Passe Livre, e esperamos poder compreender este sentimento que acredito ser positivo e que fará bem à nação, à democracia brasileira. Meus cumprimentos. Muito obrigado, senador. Se alguém neste Senado, na classe política, tinha a arrogância de dizer que entendia tudo o que o povo queria, foi desmentido, foi desmoralizado. A humildade, aprendemos agora, não é só uma virtude cristã, mas também uma qualidade de sabedoria cívica e política. Sejamos humildes ao reconhecer que os brasileiros são muito mais do que o sistema político e governamental, muito mais. E sejamos humildes para arregaçar as mangas e ouvir, analisar, pesquisar, interpretar. Sejamos humildes para trazer soluções para esses brasileiros que nos fazem o grande favor de alertar de que muita coisa não anda bem, ao contrário do discurso, ao contrário do que é propalado, do que é divulgado. Muita coisa não anda bem. Para minha honra, eu concedo o à parte a Sua Excelência, o senador Eduardo Braga, ao senador Cássio Cunha Lima. E também a Sua Excelência, o senador Wellington Dias. Senador Petax, eu volto ao debate com Vossa Excelência, porque neste momento eu acabo de abrir aqui o computador que nos é disponibilizado e diante de mim tem uma foto que diz assim: polícia e manifestantes entram em conflito em frente ao Castelão. Carro é incendiado. E a foto, senador Petax, é de um policial todo ensanguentado, agredido por alguém que fazia uma manifestação. Por que acho que é importante relatarmos isto hoje aqui? Porque se Vossa Excelência tem toda a razão quando coloca que estamos diante da necessidade de uma reforma política, porque o resumo deste cenário é de que nós estamos diante da necessidade de uma reforma política. Reforma política que, se tentamos fazer em 2011 neste plenário, não conseguimos, porque não havia um entendimento da necessidade da reforma política pela maioria dos seus membros desta casa. Agora, diante do recado das ruas, está claro que é imperioso fazer uma reforma política. Agora, fazer a reforma política não significa acreditar que nós não faremos uma democracia ou que faremos uma democracia sem as estruturas políticas necessárias e inerentes à democracia. Precisamos dela. Precisamos fazer. E a humildade que Vossa Excelência acabou de colocar é fundamental e central neste momento. Por quê? Porque nós estamos assistindo uma manifestação legítima, uma manifestação popular, infiltrada, lamentavelmente, por alguns poucos, sem representatividade, que tentam transformar a nossa democracia num confronto entre Estado Democrático de Direito e manifestação popular. E, senador Petax, Vossa Excelência foi do Ministério Público.
está acostumado a lidar com situações de organizações criminosas para poder enfrentá-las, combatê-las. Vossa Excelência tem visto cenas pela televisão e pela internet de pseudos manifestantes agindo contra a liberdade individual, agindo contra direitos da liberdade coletiva, agindo contra o patrimônio público particular, patrimônio privado, particular, contra o patrimônio público, num desrespeito claro àqueles que estão fazendo uma manifestação legítima. Portanto, creio que nós precisamos fazer a nossa reflexão e não generalizar. Sim. E não generalizar. Eu tenho muito receio quando começamos a querer generalizar. A corrupção é um câncer que precisa ser combatido. Mas quero dizer que me alinho entre aqueles que não têm medo de combatê-la, que não têm medo de botar o dedo na ferida e ir buscar soluções modernas, tecnológicas, para a transparência, sim, para o controle e para a busca de uma sociedade cada vez mais equânime e cada vez mais comprometida com a probidade. Eu tenho muito receio de nós querermos criar um cenário que não seja o verdadeiro. E quero aqui dizer mais uma vez a Vossa Excelência, é importante, sim, prestar muita atenção e ouvir com muita clareza o que o povo está dizendo. Certo. Mas tão importante quanto, é importante entender que chegou a hora de fazermos a reforma, sim, política. Sim. E chegou a hora de nós, políticos, termos coragem de dizer: uma coisa é a manifestação legítima, correta, democrática. A outra é a ação criminosa, sim, que está sendo feita em nome deste movimento, sem a representação e sem a legitimidade do movimento, para desrespeitar as garantias individuais e coletivas, sim, da democracia brasileira. Quero expressar ao senhor uma concordância e uma discordância. A concordância respondendo com Max Weber. O Estado precisa se utilizar da violência legítima. Não podemos permitir baderna. Os direitos fundamentais não são absolutos. A polícia tem que agir, sim, para retirar aqueles radicais. Esta é a concordância. Agora, a discordância, a senador Braga, eu não acredito que o cidadão possa ser teleguiado. Ele não é bobó cheira-cheira, ele não é vaquinha de presépio. Nós já passamos do tempo de antanho. Não é possível isso hoje. O cidadão conhece os problemas do Brasil. Concedo uma parte ao senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senador Pedro Táxi, desde já agradecendo pela gentileza do aparte, cumprimentando o presidente Paulo Paim pela compreensão da importância do debate. Mas antes de dirigir-me a Vossa Excelência, em complemento à sua importante fala, eu gostaria de humildemente pedir desculpas por uma expressão e um adjetivo equivocado que me utilizei ontem, quando falava exatamente da votação do Fundo de Participação dos Estados, fiz referências aos episódios marcantes da história brasileira que ocorrem nesse momento do Brasil, quando, de maneira equivocada, e novamente, humildemente peço desculpas, disse, na emoção do improviso, e daí o erro, que este plenário parecia um conjunto de autistas. Sim. Não quis ser pejorativo com os autistas de forma nenhuma, pelo contrário, tenho uma vida inteira de luta em defesa dos portadores de necessidades especiais, tenho uma luta em defesa dos portadores de doenças raras, portanto, de forma muito humilde, a todos os autistas, seus familiares, minhas desculpas, porque não foi intenção nenhuma minha fazer qualquer tipo de comparação pejorativa. O que, na verdade, cometi foi um erro fruto da fala do improviso, fica registrado nos anais desta casa esse meu pedido de desculpas, sem que eu possa reafirmar aquilo que manifestei ontem, senador Pedro Táxi, daquilo que nós precisamos compreender. Quando eu adentrava no plenário, ouvia Vossa Excelência indagando ao presidente se nós teríamos sessão.
Nós estamos em sessão, acredito que dentro do horário normal, entre 16 e 17 horas, teremos a ordem do dia. E as pequenas mudanças começam a partir de gestos como esse. O que há, ao meu sentir, é uma completa obstrução de canais formais de comunicação da nossa democracia representativa com a sociedade. Os canais formais de comunicação do parlamento com a sociedade estão obstruídos, prestes a um infarte, se não é que já infartou e talvez nós não estejamos percebendo o infarte, mas tem uma obstrução grave. A representação da chamada sociedade civil organizada, essa também está com seus canais obstruídos, porque nós estamos vendo manifestações com milhares de pessoas, dezenas de milhares, sem a participação dos partidos políticos, sem a participação das centrais sindicais, sem participação dos sindicatos, sem participação da UNE, ou seja, a nossa democracia, ela precisa de um check-up para desobstruir esses canais que estão entupidos literalmente. O movimento que está ocorrendo, como bem definiu o meu querido e prezado amigo Irapuan Sobral, é a história em estado bruto. Em episódios outros, nós sabíamos para onde estávamos caminhando. Agora não sabemos bem para onde estamos indo. E é um movimento sem volta. O Brasil não será mais o mesmo depois de todos esses movimentos. Os que dão mais destaque aos atos de vandalismo, aos atos de saques, que devem ter um tratamento específico, não podem confundir com o vigor, a legitimidade, a força, a bravura, o civismo, o patriotismo desses que estão na rua, que tem uma pauta muito clara. Os 20 centavos foram apenas o símbolo dessa insatisfação com educação precária, saúde ineficiente, mobilidade inexistente, transporte público falido. Conquistamos, no primeiro lugar, a democracia. E a democracia nos projetava para dias melhores do concreto, não apenas o direito ao voto, mas o direito à casa própria, a uma vida com melhor qualidade, com emprego, com renda, com todos esses elementos de saúde, educação, etc. Quando conquistamos a democracia, foi percebido pelo conjunto da sociedade que tudo isso, todos esses sonhos, só poderiam ser alcançados com estabilidade econômica. Veio a estabilidade econômica. E aí alguns sinais positivos de avanços foram dados, mas lamentavelmente, e eu concluo minha parte diante da generosidade de Vossa Excelência, lamentavelmente, e eu já havia dito isso da tribuna que o senhor ocupa nesse instante, na busca daquilo que mais nós precisamos, de um país moderno que ofereça qualidade de vida à sua população. Os métodos da política fracassaram, e fracassaram por falta, talvez, de um pouco mais de experiência da própria presidenta Dilma, que não faz uma interlocução adequada com o parlamento, com a própria sociedade, que reproduz um modelo de ocupação do governo que é desnecessário. Isso não é coerente com a trajetória histórica do PT, não é compatível com a própria visão pública expressada pela presidente nesse verdadeiro leilão, nesses feudos que se criam com 39 ministérios para garantir uma sustentação política que poderia ser alcançada por outros caminhos. E a sociedade observa isso, são medidas provisórias que deixam de ser votadas aqui porque estourou um prazo, ou medidas provisórias que somam um conjunto de temas, e a sociedade vai se enfarando, vai se cansando, até que um dia chega a gota d'água e as pessoas digam, chega, basta. E é o chega e o basta que está dentro da rua. Cabe a nós, dentro da democracia representativa, compreender bem tudo o que está acontecendo e promover mudanças rápidas, urgentes, na forma de fazer a política da democracia representativa do nosso país. Do contrário, todos que estamos nesse caldeirão, o caldeirão será aceso e vamos cozinhar dentro dele. Senador Cássio, em nome da democracia, Vossa Excelência, como líder do PSDB, na democracia feita da tese, da antítese e da síntese, eu concedo a parte ao líder do PT, o senador Wellington, e encerro com o senador Jarbas Vasconcelos, e mais uma vez agradecendo o presidente desta casa. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Táxi, que fez aqui como âncora
uma fala analisando esse tema, e aqui praticamente parlamentares de diferentes partidos, PMDB, PSDB, e para mim é uma honra também pelo PT, Vossa Excelência do PDT. Veja, primeiro eu quero aqui concordar com Vossa Excelência na necessidade da humildade, segundo, de ouvirmos, nisso também concordo com a posição da presidenta Dilma, é preciso ouvir para valer mesmo, botar uma forma de amplificação das vozes. Eu, outro dia, relatei aqui, a semana passada, quando começou esse movimento, aqui dialogando com o senador Aloysio Nunes, uma situação naquele momento específica de São Paulo, eu já apontava algo que nós vivenciamos em Teresina em 2011. E ali eu tive o privilégio de dialogar com alguns membros dos movimentos tradicionais, que sim estão dentro, movimentos de bairros, movimentos de periferia, enfim, estão dentro. Mas, paralelo a isso, uma coisa nova, os sindicatos, eu fui sindicalista, não saíram ainda da idade do panfleto, do jornalzinho, e hoje tem um outro mundo que acontece. As pautas, e aí é preciso também aqui reconhecer, o Brasil mudou. Hoje tem uma classe média, não é, que se aproxima de 85% de pessoas vivendo na classe média. As reivindicações são outras. O cidadão não aceita mais essa questão da passagem de ônibus, como se coloca, a qualidade dos ônibus, a qualidade nas cidades. Caiu a qualidade nas cidades. Hoje é mais rápido andar a pé do que andar num transporte nas cidades. Então, você não tem as condições de interlocução muitas vezes. Aí eu quero aqui colocar uma posição. O diálogo. Tem que ter o diálogo. Lá também, em Teresina, nós cometemos o erro de, no primeiro momento, não ter o diálogo. Tem que ter o diálogo. Que história é essa? Aí estou com o presidente Lula. Tem que dialogar, não só por coerência do meu partido, qualquer partido que esteja em qualquer lugar. Então, nesse ponto, eu acho que há uma necessidade. E quero aqui me somar aos que entendem que é importante, me parece que o senador Randolph e outros aqui, a gente ouvir no parlamento, tá certo? Ver o que podemos extrair com a presença de líderes, não é, desse movimento. É interessante que ele não tem uma coordenação muito clara, muito definida, são vários movimentos que se unem numa coisa, no direito da manifestação. E é claro, da mesma forma, o que for crime, tratado como crime, mas a manifestação, na minha opinião, tem que ser tratada como algo libertário e bom para o país e bom para a democracia. Que bom que a nossa juventude e alguns não tão jovens assim estão participando de movimentos reivindicatórios. Parabéns, Vossa Excelência, pela forma como aborda. Muito obrigado pela parte. Concedo, por fim, ao senador Jarbas Vasconcelos. Meu caro senador Pedro Táxi, Vossa Excelência sempre sabendo a hora de falar e sabendo a hora de dizer as coisas. Não é? Importante, muito importante. Isso é que tem marcado a sua presença aqui há mais de 2 anos. Eu acho que esse fato que Vossa Excelência traz à tribuna, e daí tantos à parte que Vossa Excelência recebeu, é o grande assunto do momento, do Brasil e do mundo. O mundo olhando para o Brasil, e a indagação que se faz, eu vejo muito, ainda hoje, na hora do almoço, me perguntaram, quem ganha com isso? Eu não sei quem ganha, mas sei que quem ganhou mesmo foi a democracia. A democracia foi que ganhou no momento em que o pessoal deixou a internet de lado, né? A internet só não resolve e foi para a rua. Se a internet tivesse algum valor nessas coisas todas, já teria tido um resultado aqui na eleição dessa mesa. Vossa Excelência sabe disso, né? Mas aí o povo foi às ruas a pretexto de combater o aumento da tarifa de transporte público em São Paulo, e está aí o Brasil hoje todo fervilhando. Não é? Então, a primeira indagação, Vossa Excelência me permita, eu sei que Vossa Excelência já ouviu muito essa parte, mas me permita adiantar um pouco mais. Quem ganha com tudo isso é a democracia. A democracia que estava esquecida, a democracia que estava se acostumando desgraçadamente
com a oposição chapa branca, une sindicatos, as federações, as confederações, a CUT, né? Tudo chapa branca, tudo batendo palma para Lula, para Dilma e para o partido, o PT. Né? Agora o povo resolveu tomar as ruas e não quer saber de políticos, não quer saber de entidades, nem quer saber, muito menos, de partidos políticos, seja ele qual for. Isso é importante porque depois caem na realidade e vão ter que conversar com partidos, seja ele quem for, quais forem, e sejam os políticos também quais forem, mas há uma necessidade disso. Mas há que se explicitar, senador, e não faz mal que aqui se coloque isso, né? Se alguém perdeu nisso tudo foi o governo federal. O governo federal, porque é a autoridade maior do país. Não é? Um dos assuntos predominantes há mais de 8 dias, nas várias manifestações que ocorrem no país inteiro, é a questão da Copa do Mundo. Vamos colocar isso com a maior clareza do mundo. Eu fui governador, Vossa Excelência ainda vai ser governador. Não foi. Eu fui governador do Estado 2 vezes e prefeito da capital pernambucana, o Recife, 2 vezes. Ninguém traz um evento desse, do tamanho da Copa do Mundo, se não assume responsabilidade. Não é? Todo mundo sabe que para sediar uma Copa do Mundo tem que assumir compromissos com a FIFA. Esses compromissos não foram assumidos levianamente pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi para a Suíça acompanhado de 17 governadores. 17 governadores que subscreveram lá os compromissos que a FIFA exigia para poder trazer a Copa do Mundo. O que houve aqui foi o exagero e a ausência de transparência. Exageros e ausência da transparência. A presidente Dilma, em vez de fazer as coisas de forma transparente e democrática, empurrava pela goela abaixo as medidas provisórias. Enxertada, e Vossa Excelência sabe disso, do que tinha de mais absurdo na vida pública e na vida legislativa. Tudo que foi feito aqui, vários senadores se levantaram, a Luiz Nunes, Álvaro Dias, Vossa Excelência, Randolfo Rodrigues, vários aqui condenando essa prática. Em lugar de prestar contas à população, dizer em resumo o que eu acabei de dizer, o Brasil, para sediar a Copa do Mundo, assumiu tais compromissos. Esses compromissos custam dinheiro, esse tem um custo e vai ser bancado pelo governo federal, pelos governos dos estados e pelos municípios, porque senão não teria Copa do Mundo em 2014. Resultado, dá no que deu. Uma das interrogações, uma das dúvidas, uma das inquietações é porque a escola brasileira, o posto médico brasileiro, não tem o mesmo padrão FIFA da construção de um estádio e do acompanhamento de uma partida. O padrão FIFA está sendo exigido hoje pela população. E, por fim, senador Pedro Táxi, a ida da presidente Dilma ontem a São Paulo é uma verdadeira esculhambação. Uma presidente da República deixar aqui, depois de promover um ato eleitoral sobre mineração no Palácio do Governo, mais um, pega um avião, vai para São Paulo para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu marqueteiro, para discutir as coisas como se sair dessa encruzilhada. Em vez de ter ficado aqui para reunir o seu comando econômico, o Ministério da Fazenda, o seu Guido Mantega, várias outras, um Banco Central, para ver como combater a inflação, porque a principal causa não é só os 20%, os 0,20% não, do aumento da tarifa, é a carestia que está aí. Não é? É o dono de casa ou a dona de casa que vai ao supermercado ou à feira e não tem mais dinheiro para comprar o que é necessário para o sustento da família. Daí o desespero, daí a interrogação, mudar o Brasil, melhorar o Brasil, fazer um Brasil positivo, fazer um Brasil melhor. E em vez dela comandar o Brasil, vai para São Paulo, com um marqueteiro, para saber o que dizer e voltar a se apresentar novamente em atos públicos, com um casaco vermelho e fazendo campanha para a sua reeleição. Era isso que eu queria colocar para Vossa Excelência. Muito obrigado. Encerro, senhor presidente, dizendo que essa manifestação, o político dela não pode se adonar, se assenhorear. Esta manifestação pertence ao cidadão, que deve ser reintegrado do que lhe pertence, que é o poder.